E pra começar, vamos começar, né? Debatendo a final. Acho que, pra mim, foi o melhor jogo da Copa do Mundo. Não sei se vocês concordam. Achei que foi um jogão. Eu fiquei... Pra mim, também, a minha análise é que a Inglaterra sai da Copa devendo um pouco de futebol. A minha aposta desde o começo da Copa era em título da Inglaterra. E não vi um grande jogo da Inglaterra. Não teve, não sei se concorda comigo, Lu? Elas sentiram, né? Deu a perceber que ontem elas sentiram. Eu também tava esperando, foi um jogão, a gente não pode negar isso. Foi o melhor jogo mesmo. Mas elas sentiram muito. Acho que a camisa pesou, a responsabilidade pesou. E a Espanha veio leve, a Espanha entregou. E é isso. Era o que você esperava, Lívia? Olha, ao contrário de vocês, eu vou fazer aqui um pouco de advogada do diabo. Eu não acho que foi uma questão de futebol, não. Eu não acho que a Inglaterra ficou devendo nisso. O que eu senti, na realidade, é que a Espanha, ela estava mais pronta para uma final. Pode ser psicológico, pode ser mil coisas ali naquele momento, mas eu acho que as escolhas também da Sarina não foram as melhores escolhas possíveis. Eu achei que foi precipitada, por exemplo, a saída da Alessia. Eu senti algumas questões ali no ataque, sabe, que faltou um pouquinho de esquema tático da Sarina mesmo. Ela tentou se adaptar à Espanha e abriu um pouco mão do jeito que essa Inglaterra já vinha jogando, né, ao longo de toda a fase de grupos, ao longo do mata-mata. E abriu um pouco de mão mesmo, assim, do esquema da Inglaterra. Tanto que daí, no fim do jogo, a gente percebeu ali que era só chutão na área, era só chuveirinho. E a Alessia, que é uma das jogadoras mais altas, tinha saído de campo, né? Então, assim, senti que a Sarina se perdeu. Mas isso não tira o mérito dessa treinadora que elevou o patamar da Inglaterra e mudou a história da seleção inglesa feminina. Lauren James tinha que ser titular? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Lauren James joga muito. Eu acho que ela é uma jogadora especial. Eu acompanho ela no Chelsea também. Você gostaria de saber os clubes que eu torço pro Chelsea também. Que, gente, ele não quis entregar aqui fora do ar. Mesmo que a gente não contasse, ele disse que ele é torcedor do Jornalismo Futebol Clube, ela tá? é uma dourice, mas enfim, a gente tá aqui pra falar da Copa do Mundo Feminina. Pra mim, a Lauren James tinha que ser titular. Pena que ela cometeu aquela expulsão bárbara que ela teve contra... enfim, nas fases anteriores. A Michelle Alozzi. Exatamente. Mas a gente tem que falar do jogo da Espanha. A Espanha foi melhor taticamente, a Espanha teve a bola, a Espanha pressionou, a Espanha causou muito incômodo à Inglaterra, a Inglaterra não conseguiu jogar. A Aitana Bonmatí é uma craque, merece o prêmio de melhor jogadora da Copa do Mundo. E é incrível como a Espanha não deixou a Inglaterra jogar durante a final e a Espanha poderia ter vencido por mais gols. Perdeu o pênalti com o Hermoso, teve a bola, teve mais chances. E a Inglaterra fez uma final em que ela foi abaixo, mas ela foi abaixo por causa do jogo da Espanha. A Espanha foi fantástica na final. Exatamente. E eu acho que essa questão de adaptação que foi o grande erro da Sarina. Talvez se ela tivesse tentado, sabe, implementar aquilo que ela vinha implementando ao longo da Copa, não tivesse sentido tanto esse jogo veloz, esse passe curto da Espanha, essa aproximação tática da Espanha, né? Porque é um time que joga muito juntinho, né? Tá todo mundo ali sempre na tabelinha. Então Acho que era manter, né? O que ela estava fazendo. Não era hora de tentar mudar um pouquinho, né? Mas eu acho que a Inglaterra começa o jogo sabendo disso, tentando tirar esse ponto forte da Espanha. Tem umas primeiras oportunidades são na Inglaterra. Aí Sim. A Espanha começa a dominar, impor o seu estilo de jogo e já chega o gol rapidamente. E aí depois que chegou o gol, parece que... Sentiu. Foi. Aí acho que a Inglaterra desmontou. Elas se perderam total. E as mudanças também não foram nada legais. Por exemplo, a troca de atacado, né, que a gente costuma falar da Sarina, piorou a Inglaterra no segundo tempo. E eu achei isso, cara, fiquei assim olhando e falando, meu... que aconteceu aí, sabe? Foi desorganização tática e as pontas não conversavam com o meio. Eu fiquei... Sabe quando você dá aquela coçada na cabeça? Dava pra sentir que elas estavam nervosas, né? Começou a bater o desespero, né? E a Sarina né? no banco, ela tava assim, ó. Ela tava meio pia, né? Ela tava pia. Eu ia falar isso, ela tava pia. Tipo, a gente tá perdendo, e ela fala né? muito, né? Ela é o tempo inteiro dando instrução. Ela é aquela chata mesmo ali da beira do campo. É a treinadora chata. Então, eu fiquei... E ela não tava nem em pé, assim. Ela tava, tipo, sentada. Sentada lá, tipo assim. Tipo, meu time tá perdendo. Cara, a gente falou tanto da Pia desse jeito. Exatamente. A gente exalta tanto a Sarina. Ela foi lá e participou da escola Pia. Isso. E, Nath, você também viu a Sarina quieta, assim? Você acha que ela... A Sarina talvez tenha sido quem mais sentiu o peso de estar numa segunda final...
consecutiva, talvez uma pressão pelo título depois do vice-campeonato com a Holanda contra os Estados Unidos. Como que você viu essa final? Eu acho que ela sentiu, sim, e vale destacar o quanto Sarina e Vilda se conhecem, né, das competições europeias, né, de Euro. Então, as estratégias montadas pelos dois treinadores foi muito pelas peças que ambas as equipes tinham e têm à disposição, mas muito também pelo perfil de cada treinador. Então, realmente, a Sarina, ela, de certa forma, ela foi envolvida pelo Vilda, que, assim, a gente não pode deixar de citar a questão de como a Espanha chegou a essa Copa do Mundo, né? Sob uma forte crise, as jogadoras pediram para deixar a seleção, para não jogar uma Copa do Mundo, voltaram. A gente pode até discutir isso em outro momento, mas pegando esse recorte, não tem como não dizer que o Vilda, ele foi fundamental para essa conquista do título. Com o pensamento que ele trouxe de uma equipe vencedora, porque o time se fechou. Vocês pensaram naquele momento na qual a Espanha perdeu para o Japão, uma seleção que já estava em crise, se naquele momento desaba de vez, e não foi uma derrota qualquer, né, Nath? Foi 4-0. Exatamente. Não foi uma derrota qualquer. E em meio a uma situação turbulenta dentro do torneio, que já estava aliada à situação turbulenta extra-campo, ele conseguiu se fechar com o elenco. Eu fico questionando qual foi a conversa. Eu até brinquei aqui em casa esses dias. Eu pensei, será que ele falou assim, gente, se vocês ganharem a Copa do Mundo, eu prometo que eu vou embora? Eu acho que não. Mas o que foi falado, seja a forma que ele conseguiu se fechar com o elenco, as jogadoras compraram, porque elas viram justamente durante o Mundial que ele estava sendo o treinador, que ele estava fazendo um bom papel com as alterações. Vale lembrar que ele trocou a goleira, assim, no momento logo depois, né, do jogo contra o Japão, a qual fez também um mata-mata importantíssimo, e são alterações relevantes, importantes para fazer durante uma disputa de Copa do Mundo, né? Trocar o pneu com o carro andando. Então, eu acho que ele foi fundamental, e aí dentro disso, ele conseguiu montar estratégias para um time muito competitivo como é a Espanha, que entendeu muito bem essa disputa de Mundial, entendeu o que era a adversária, e a Sarina acabou sendo envolvida realmente em tudo isso. Nada apaga a história, nada apaga os números da Sarina, nada apaga a questão dela ser uma das melhores e maiores treinadoras da atualidade, mas a gente tem que destacar, sim, o que foi Vilda e o que foi a Espanha durante essa Copa. Eu gostei muito da final, acho que foi uma disputa realmente em alto nível, que mostrou o que foi essa Copa do Mundo, de grandes jogos, de grandes seleções, a evolução constante que se apresenta ao futebol mundial, e sem dúvida foi coroado com uma decisão em alto nível.